Olá, turma do segundo ano! Bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online desta quarta-feira. Já estamos no dia 28 de outubro. Nossa aula de história começou agora. Olha só, turminha, na nossa aula de hoje nós daremos continuidade com o assunto de segunda-feira, pois nós falamos sobre diferenças ao longo do tempo. Fizemos a leitura de um texto e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto também, porém com outras coisas que eu trouxe para a nossa aula. Vamos fazer correção, tem atividade no caderno para vocês fazerem e para casa será hoje no caderno de desenho, tudo bem? Então vamos lá, separe seus materiais que utilizaremos hoje. Olha, livrinho de história, pegue também seu estojo, caderno de história que nós vamos começar. Após vocês pegarem seus materiais, eu peço por favor que todos abram o livro de história na página 122, pois temos a tarefa de casa para corrigir. Alguns já entraram em contato comigo, já mandaram, e eu agradeço a você que já mandou a sua atividade, e para os outros que não enviaram ainda, eu solicito que mandem, tudo bem? Página 122 tem apenas 3 questões para responder. Foi muito fácil essa tarefa. No quinto, observe os animais abaixo e circule aqueles que com o tempo deixaram de existir. Tem aí cão, gato e tem 2 exemplos de dinossauros, 2 espécies de dinossauros. E quais foram os animais que deixaram de existir? Foram exatamente os dinossauros. E vocês fizeram o quê? Apenas um círculo. No sexto, observe a mesma planta em diferentes períodos e escreva as mudanças que ocorreram. Essas mudanças que aconteceram nessa planta, vocês perceberam que ela começou bem pequenininha, com uma folhinha e depois ela foi crescendo, o seu caule foi se desenvolvendo, as folhas aumentando e futuramente ela virará uma árvore, se assim for do tamanho dela, da espécie da árvore, pois nem toda semente vai virar uma árvore, pode ser que vire um vegetal um pouco mais baixo ou até rasteiro, depende de cada espécie de planta, certo? Neste caso, é uma resposta pessoal. Vocês colocaram o que foi que vocês observaram de acordo com as imagens aqui. As plantas nasceram, cresceram, se reproduziram, foi o que vocês observaram aqui que eu vi e alguns alunos colocaram essa resposta. Mas é uma resposta pessoal. O que foi que você observou nessa imagem aqui? Qual foi a evolução dessa planta? Como foi que ela se desenvolveu? Se ela continuou com o mesmo tamanho, se ela estava com um tamanho diferente, se ela tem menos folhas, se ela tem mais folhas, vocês vão descrever de acordo com a opinião de cada um, certo? Baseado nessa figurinha aqui, ok? No sétimo, observe o mesmo local depois de um tempo e marque um X nas diferenças que ocorreram. É quase um jogo de 7 erros, só que dessa vez tem apenas 3 erros. É o jogo de 3 erros, vamos chamar. Então, vocês marcaram X, pois aconteceram algumas mudanças nessa paisagem. A igreja continuou a mesma? Sim. A pracinha continuou a mesma? Também. Mas aconteceram novas o quê? Construções. Vocês marcaram X nos prédios que tem logo atrás da igreja. Tem o prédio azul, tem o vermelho e tem o laranja. Foram essas 3 mudanças que ocorreram. E foi só isso de tarefa para casa. Viram que simples? Bem pouquinho para vocês responderem. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar novamente. Eu peço que você volte um pouquinho as páginas, na 119, pois nós vamos conversar de novo sobre diferenças ao longo do tempo. Tem outras coisas que nós vamos conversar e que você vai descobrir na nossa aula. Como vocês sabem, com o tempo todas as coisas mudam. Nós mudamos, as cidades mudam, nós não somos mais os mesmos desde que nascemos, nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vamos ganhando novos hábitos, novos gostos, a gente começa a gostar de outras coisas e tem outras coisas que a gente não gosta mais, então tudo muda.
seres vivos mudam, as cidades mudam, então tudo se modifica. E o tempo faz com que espaços, pessoas, animais e natureza, enfim, tudo que existe se modifique de acordo com o contexto que nós vimos. Existem diferenças que a gente percebe que são diferenças de curto prazo. Existem aquelas que são de longo prazo. Por exemplo, os seres humanos. Nós, quando éramos pequenininhos, quando nascemos, fomos nos desenvolvendo. Só que esse desenvolvimento, ele demora para acontecer. Até chegar na idade adulta, o ser humano passa por várias transformações, por várias modificações, até atingir a maioridade. E aí, para de crescer e se desenvolve a sua vida adulta, certo? Chega uma determinada idade que a gente não cresce mais. Aproximadamente 18 anos. Tem pessoas que até com 16 já param de crescer, com 17, então isso varia de pessoa para pessoa. E pode ser até que existam pessoas que continuam crescendo mesmo depois dos 18 anos. Isso varia de ser humano para ser humano. Mas o que é que nós vamos trazer para a nossa aula hoje? Eu trouxe para a nossa aula hoje de história coisas que aconteceram no passado e que se modificaram ao longo do tempo. Vocês vão ver uma série de fotos do Recife, como ele era antigamente e como ele hoje se tornou. Inclusive, durante as pesquisas, eu encontrei uma foto onde retrata a Praça do Marco Zero um pouco diferente do que ela é hoje. Tem coisas que não tem mais e tem coisas que permanecem desde o passado até hoje. Você vai ver agora algumas fotos do Recife antes e depois e daqui a pouco eu volto.
Muito bem, minha gente. E aí, gostaram de ver essa série de fotos? Viram como as coisas se modificaram? Como mudou? As cidades não são mais as mesmas do século passado. Vem a tecnologia avançando, vem as novas construções, as novas ideias, vem os arquitetos e engenheiros que trabalham, pessoas que trabalham para a melhoria da cidade, mas sem se esquecer do seu lado histórico. Pois na nossa cidade existem várias coisas que aconteceram que são históricas e que elas não podem deixar de ser contadas para as futuras gerações. Mas ainda não acabou. Agora você verá algumas fotos antigas da cidade de Olinda, que também passou por muitas transformações. Foram muitas coisas construídas, igrejas, pontes, ruas e casas e praças. E muita coisa foi construída para a melhoria da cidade. E com isso ocorreram muitas transformações. A cidade não é mais a mesma do século passado. Muita coisa mudou para melhor, muita coisa ficou mais bonita, mas teve parte da história também do Recife que se perdeu, coisas que tinham antigamente que hoje em dia não tem mais, pois as pessoas derrubaram. Por isso que existem órgãos de proteção para determinados locais, eles não serem mexidos, não serem derrubados, porque são objetos históricos, são lugares históricos em que conta a história de um determinado povo, a história do nosso povo, e ele não pode ser mexido. Por exemplo, alguns arcos que tinham no Recife foram derrubados e hoje em dia não tem mais. E esses arcos eles eram muito bonitos. Algumas pessoas que governavam na época resolveram derrubar, pois disseram que queriam que a cidade progredisse, que a cidade crescesse, e com isso precisou ser derrubado. Infelizmente, uma parte da nossa história ela acabou. Ela só tem agora em fotos. Por isso que as fontes históricas são tão importantes, pois elas contam a história do nosso povo. Você verá agora algumas fotos da Olinda de antigamente, como era antes e depois, e daqui a pouco eu volto. Muito bem, minha gente, voltei. Aí viram também
como Olinda mudou, como tem coisas diferentes na cidade, coisas que tinha antigamente, que não tem mais, como as coisas se modificaram, as cores. E observem também que as fotos, todas preto e branco. E com o passar do tempo, essas fotos foram ganhando cores, foram descobertas novas tecnologias e aí construíram essa máquina em cores. Mas as fotos preto e branco também elas são muito bonitas e a gente consegue ver o que é que tinha na nossa cidade antigamente. Você conhece um pouco da história da cidade de Ouro Preto, que é a cidade, é o bairro onde fica a nossa escola? Você verá agora algumas coisas bem interessantes sobre essa cidade. Ouça com atenção a leitura desse texto, pois você vai descobrir coisas bem interessantes sobre o bairro de Ouro Preto. O que será que tinha antes desse bairro surgir? Vamos ver. Antes de se tornar bairro, Ouro Preto era uma grande fazenda naquela região da cidade de Olinda. Muitas famílias já viviam no local, sem acesso à água encanada, energia e saneamento básico, o que causava enchentes nos períodos de chuva. Por ser uma área improdutiva, uma grande parte da fazenda foi desapropriada em 28 de julho de 1966. A área foi adquirida pelo Serviço Social contra o Mocambo, depois chamado de Serviço Social Agamenon Magalhães, e previa a construção de 4.000 casas financiadas pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, presidido na época por Felipe Herrera. Por isso, a região onde as casas foram construídas ficou conhecida como Vila Felipe Herrera. Olha, Ouro Preto tinha outro nome antes de ganhar o nome de Ouro Preto. Era uma vila. Mas com o tempo o nome Ouro Preto prevaleceu. Grande parte dos moradores vivia da agricultura. Olha, Ouro Preto, os moradores viviam da agricultura, o que impactava na quantidade de casas de farinha, lotes com plantações de hortaliças e também o transporte de charrete, pois na década de 1970 ainda não havia linha de ônibus no local. Esses ônibus que vocês veem circulando pelo bairro de Ouro Preto, até aquele ano de 1970, eles ainda não existiam. O que acelerou a urbanização do bairro foi a chegada das emissoras de TV, que dali conseguiram transmitir o sinal para grande parte do Nordeste. Hoje, a antiga fazenda que abrigava centenas de moradores é um dos maiores bairros da cidade, com cerca de 30.000 habitantes e problemas ainda não resolvidos desde o início da fundação do bairro, como a recorrente falta de água local, que infelizmente isso acontece bastante. Esse texto ele foi escrito no ano passado, no dia 4 de abril de 2019. E ele está lá em brasildafonte.com para quem quiser acessar, certo? E vocês veem que muitas coisas aconteceram. Mudanças na cidade de Ouro Preto. Ela era uma grande fazenda e se tornou o bairro que é hoje, que até hoje enfrenta problemas como alguns moradores até já me disseram, que eu passei pela cidade. Alguns moradores comentaram comigo dizendo que ainda falta água assim na cidade de Ouro Preto em muitos locais. Então, olha, cuidado com quem vão eleger nessas próximas eleições, hein? Muito cuidado para não colocar pessoas que não querem trabalhar, não. Precisa de gente para que trabalhe para a melhoria da cidade. Gostaram de saber um pouco da história de Ouro Preto? Agora que vocês já ouviram esse texto, esses relatos, e nós fizemos uma pequena revisão sobre o que foi visto, peguem o caderno, por favor, para fazer a atividade de classe. Tudo bem? Nós vamos fazer, vocês farão algumas atividades relacionadas a mudanças ao longo do tempo, as diferenças que aconteceram ao longo do tempo. Peguem um caderno, vamos começar a fazer o cabeçalho. Preparem o nome da escola, data 28/10/2020,
A aluna ou aluno pula a linha, tarefa de classe, pula a linha, primeiro quesito. No primeiro, observe as imagens e responda às perguntas. Ponto. Vocês estão vendo aí duas imagens diferentes, número 1 e número 2. São construções diferentes. Ambas não são iguais. Você vai desenhar essas duas. Ah, tia, eu não sei. Desenhe do seu jeito, mas tente fazer o mais parecido possível. Use uma régua como uma medida, que vai lhe auxiliar bastante. Você vai pular uma linha depois que desenhar essas duas figuras e vai colocar a letra A. Qual das construções tem mais de 100 anos? Ponto de interrogação, pule duas linhas. Letra B. Por que as construções antigas são importantes? Ponto de interrogação. Pule 3 linhas, 3 a 4 linhas. Segundo, observe as imagens a seguir e circule os equipamentos antigos. Mais figura para vocês desenhar. Vamos treinar o desenho, né, gente? Bora treinar aí que vocês conseguem. Vocês observam que tem 4 figuras diferentes. Smartphone, TV, computador e tem um fogão. Você vai circular apenas os equipamentos que são antigos. Os atuais você vai deixar. Responda essa atividade de classe e daqui a pouco eu volto. Muito bem, meu povo, voltei. Conseguiram responder as atividades. Viram como foram simples? Tão fáceis de responder. Eu tenho certeza que todo mundo conseguiu. Vamos corrigir? Primeiro, observe as imagens e responda às perguntas. Tem as duas imagens aí que eu coloquei para vocês verem. Qual das construções tem mais de 100 anos? Número 1 ou número 2? É a figura 1 ou figura 2? É a figura de número 1, pois esses prédios mais modernos, eles são recentes. Não tem tanto tempo de construção. Essas construções mais antigas, elas têm um desenho diferente, uma arquitetura diferente. Portanto, é a figura de número 1. Comece sua resposta com letra maiúscula e finalize com ponto final. Na letra B, por que as construções antigas são importantes? Por que essas construções antigas são tão importantes? Porque elas contam a história de um determinado povo. Você pode colocar sim outra resposta, mas já ciente de que essas construções antigas, elas contam determinados períodos da história de um povo. Por isso que elas são tão importantes. E o importante é que elas sejam preservadas e cuidadas, pois elas estão contando a história da vida das pessoas como era antigamente, ok? Você pode também construir outra resposta iniciando com letra maiúscula e ponto final quando terminar. No segundo, observe as imagens a seguir e circule os equipamentos antigos. Dos 4 aí, vocês circularam quais que são os antigos? É a TV e também o fogão, exatamente, esses dois, TV e fogão. E essa foi a tarefa de classe de vocês de hoje. Na atividade de casa, você vai escolher alguma imagem, vai pesquisar nas imagens
e você vai desenhá-la no seu caderno de desenho, certo? Você vai retratar como era essa praça, essa casa, essa rua ou algum prédio antigamente. Pesquise alguma imagem na internet e você vai fazer um belo desenho. E você vai colocar, por exemplo, Recife de antigamente ou Olinda de antigamente. Você vai escolher uma das duas cidades, pegar a imagem, desenhar e colocar o título. Entenderam como fazer? É bem simples. Assim que você terminar de fazer a sua tarefa, já compartilhe comigo lá no aplicativo, que eu adoro ver os desenhos de vocês. Certo, turminha? Vamos finalizar a nossa aula de história. Na próxima semana nos veremos e teremos a continuação desse assunto, onde eu vou trazer novas informações, outras coisas bem interessantes para vocês aprenderem. E desde já eu agradeço de coração a presença de todos vocês que foram no nosso Clip Drive no último sábado. Foi muito bom vê-los. Eu fiquei hiper feliz de ver cada rostinho, de ver alguns sorrisos, alguns olhares. E só com o olhar nós vimos que vocês estavam sorrindo. Então foi uma alegria imensa poder ver cada um. É uma pena que nem todos puderam ir, eu não pude ver todos. Mas os que foram eu já fiquei muito feliz. E muito obrigada também por todos os presentinhos, todos os presentes que vocês mandaram, pelo carinho, pelo amor. Então, ó, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula, tá certo? Muito obrigada por tudo, minha gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau.